Para onde vai Giannis Antetokounmpo? Acabou a temporada do Milwaukee Bucks e esses rumores já começam a pipocar, porque realmente a situação lá em Milwaukee não é nada fácil. Seja muito bem-vindo ao Papo DR, a análise do Guizão. Se você está chegando agora nesse canal, já aproveita, já se inscreve nele aqui, deixa seu like nesse vídeo, né? E deixa seu comentário já me dizendo para onde você acha que o Giannis pode ir, qual que seria uma boa opção para ele e uma boa opção para o Milwaukee Bucks também. Lembrando que aqui tem toda uma playlist de análises táticas, essas análises um pouco mais profundas que eu tenho feito, tá? Então tem bastante coisa lá falando dos playoffs e agora também conforme os times vão sendo eliminados, a gente comenta também aqui um pouco desses rumores, né? Todo dia tem Papo DR também aqui no canal, é só ir lá e seguir essa playlist também. Então vamos lá falar um pouquinho desse Milwaukee Bucks, né, que tentou montar um time forte para ser competitivo, para brigar pelo título, para aproveitar o Giannis Antetokounmpo Prime, né, que já conquistou um título lá em 2021 com a equipe, né, foi atrás do Damian Lillard, fez algumas trocas, porém agora a situação é muito complicada, né? Por quê? Porque o Damian Lillard rompeu o tendão de Aquiles, né, deve ficar a temporada que vem toda fora, né, não deve jogar porque vai fazer uma cirurgia, é uma lesão que leva tempo para recuperar. O Milwaukee Bucks vai ter dois dos seus principais jogadores agentes livres, que é o Brook Lopes e o Bobby Portis, né, e praticamente o Milwaukee Bucks está sem escolha de primeira rodada de draft até 2031. Ou seja, o cenário para o Giannis Antetokounmpo não é muito bom, porque o salário dele, mais o salário do Lillard e o do Kuzma, já ocupa aí cerca de 130 milhões de dólares do cap space. Para vocês terem uma noção, o cap space, né, o teto salarial dessa temporada que foi de 140. Ele geralmente sobe ano após ano. Mas mesmo assim, você tem três jogadores que já ocupam praticamente quase todo, aí 90, 95% desse cap space, né? Então vai ser bem difícil para contratar também. Além disso, o Milwaukee não é um grande mercado que os jogadores, né, os free agents, querem ir muito, né? É difícil convencer os jogadores para ir para lá. Então, por isso, existe essa possibilidade, e uma possibilidade real, tanto de o Giannis pedir para ser trocado, para ir para uma equipe mais competitiva, né? Ou até mesmo para Milwaukee decidir que talvez seja a hora de uma reconstrução. E essa reconstrução, você tem que usar o que você tem para trocas, né? Claro, o Damian Lillard acaba tendo um valor de mercado muito baixo agora, porque está machucado. Quem que vai querer trocar para um jogador que não vai nem pisar em quadra na próxima temporada? O Kyle Kuzma não tem esse mercado todo, o grande jogador que tem é o Giannis Antetokounmpo, né? E aí a gente tem que pegar um pouquinho a perspectiva do Milwaukee Bucks. Porque é muito fácil a gente chegar aqui e falar, ah não, o Lakers pode pegar ele, o Golden State pode pegar, o Boston Celtics, né, esses times grandes, o New York Knicks, né, que pode ter. Só que é interessante para o Milwaukee, é um patrimônio do Milwaukee Giannis, ele tem que usar isso da melhor maneira para sua reconstrução. Então se você pegar o que esses times que eu falei podem oferecer, pode oferecer um grande jogador, de fato, né? O problema é que esse grande jogador, ele faz parte de uma reconstrução. Se não vier com escolhas de primeira rodada de draft, talvez não valha a pena, né? E com certeza não vai valer a pena pro Milwaukee, porque pro grande jogador, ele fica com o Giannis e beleza, tem contrato, tem que ficar aqui, né? Mas talvez essa não seja a situação, né? Então a gente precisa olhar quais são as possibilidades, né? E existem alguns times que realmente podem trazer boas possibilidades aí pro Milwaukee Bucks e também para o Giannis Antetokounmpo, né? Eu acho que um time interessante aqui é de Nova York, porém não são os Knicks, né? É o Brooklyn Nets, né? O Brooklyn Nets não teriam tantos jogadores interessantes, jovens, talvez ali o Cameron Johnson, né? O Cam Thomas, pode ser jogadores que possam interessar, mas o que eles têm mesmo são escolhas de draft. Só nesse ano eles têm 4 escolhas de primeira rodada, né? E mais alguns jogadores que você encaixa aí, pode ser um pacote interessante que eventualmente possa interessar ao Milwaukee Bucks. Talvez nem tanto interesse ao Giannis, né? Então, mas aí já é
um pacotinho aí que dá para você fazer e fazer uma proposta para ver se o Milwaukee topa. O Miami Heat é outro time que pode ser aí que tenha um pacote interessante de jogadores, né? Mas eles não têm tanto capital de draft, né? Eles vão ter lá as primeiras escolhas de 30 e 32, que é lá para frente, que é mais ou menos o que o Milwaukee tem, né? O Milwaukee só vai ter escolha de draft de primeira rodada em 2031, né? Então talvez não seja interessante, mas colocando no pacote eventualmente aí o Tyler Hero, o Jaime Jaquez, Nikola Jovic, né, jogadores jovens, interessantes, que têm potencial de crescimento, né? Muito provavelmente, se o Miami vier conversar, eu acho que o Milwaukee deveria perguntar, e o Khalil Ware, né, que é o novato que jogou muito bem, né? Você está oferecendo o Giannis, não é qualquer jogador, né? Então pode ser que Miami tenha aí um pacote que possa interessar ao Milwaukee Bucks, né? Você tendo lá um time forte ainda em Miami, né, com uma cultura interessante de trabalho, que acho que tem tudo a ver inclusive com o Giannis Antetokounmpo, o Miami Heat pode ser uma franquia aí que tem as peças necessárias para fazer acontecer. Zion Williamson seria um jogador aí que talvez seja um negócio interessante, né? O problema do Zion é que ele se machuca muito e isso pode afastar interesse, não do Milwaukee Bucks, mas de qualquer equipe, né? E outra, acho também que o Pelicans, só o Zion não seria suficiente. Você teria que mandar ou mais algum jogador ou algumas escolhas de primeira rodada que o Pelicans possa vir a ter, né? Porém, o Pelicans está lá em mudança de gestão, então não sei se o cara que vai mudar, que vai entrar ali para comandar essas trocas, já vai querer trocar o principal patrimônio da equipe ali, que é o Zion Williamson, logo de cara, chegar com esse cartão de visitas, né? Então, assim, é bastante complicado isso também. Mas pode ser uma possibilidade. O Pelicans aí, também não sei se o Giannis ia ter esse interesse de jogar no Pelicans, afinal de contas o Pelicans derrapa ano após ano e fica difícil de alguém querer jogar lá em New Orleans. E agora duas franquias que eu sou intrigado, que poderia ser um negócio realmente muito interessante. A primeira, vou falar de uma que inclusive está jogando, que é o Houston Rockets. Um time jovem, muito interessante, já está muito competitivo nessa temporada aqui e tem jogadores como Amen Thompson, Jabari Smith, Tari Eason, né, o próprio Reed Shepard, que não está na rotação, mas é um novato que tem arremesso de fora. O Houston Rockets, nesse ano aqui, ele poderia, né, oferecer até a escolha que ele tem de draft, mas principalmente a de 27 e 29, escolhas futuras de draft. Com esses jogadores jovens, pode ser uma coisa que interesse muito ao Milwaukee, visando uma reconstrução, né? Então você já tem jogadores que já estão vivendo uma certa realidade e, além disso, você tem mais escolhas futuras, que é o que o Milwaukee Bucks não tem. Agora, quem tem realmente muito que pode entregar e pode fazer um time que já no ano que vem, com as peças que terá, com a chegada do Giannis, pode ser realmente um favorito ao título, é o San Antonio Spurs. Né? O San Antonio Spurs tem jogadores jovens interessantes, como o Stephen Castle, que acabou de ganhar o novato do ano, né? Talvez os Spurs não queiram envolver, mas assim, vamos olhar, realmente é o Giannis que está chegando. Né? Você tem lá o Keldon Johnson como uma peça de troca, o Devin Vassell como uma peça de troca interessante também, um jogador já um pouco experimentado, mas ainda jovem. Né? Além do que, o San Antonio Spurs tem duas escolhas de primeira rodada nesse ano ainda, né? E tem as futuras escolhas de 27 e 29 que eles podem envolver nisso daí. De novo, pensando no futuro, pensando em reconstrução, para o Milwaukee Bucks, trazendo algum jogador interessante, jovem, que tem ainda margem de melhora, e essas escolhas de draft, né, fica talvez aí muito interessante para o Milwaukee pensar nessa negociação. Então já aproveita, já escreve para mim, desses times que eu falei aqui, onde você acha que o Giannis encaixaria melhor e qual já teria um impacto na próxima temporada. Para mim, são os dois últimos, Houston e San Antonio, porque realmente pode formar times interessantes. E já que nós estamos falando de Giannis Antetokounmpo, né, eu não queria falar disso aqui e deixar passar o que aconteceu no último jogo contra o Indiana Pacers, especialmente
com o pai do Tyrese Haliburton. O pai do Tyrese Haliburton entra em quadra depois do jogo, depois que o Indiana vence a série e vai lá com uma toalha com a cara do filho, né? E começa a falar algumas coisas pro Giannis que estava ali, sentindo a derrota. Né? Eu achei um absurdo. Né? Eu de verdade espero, né, enquanto eu estou gravando isso aqui, ainda não saiu nenhuma notícia, mas eu espero que a NBA tome uma atitude firme, né? Porque primeiro de tudo, não é para ninguém invadir a quadra. Ah, mas é o pai do jogador. Menos ainda, tem quem tem que dar o exemplo, tá? Tá sentado do lado da quadra ali, ele pega e entra na quadra desse jeito. Para mim é um absurdo. E aí é claro que o Giannis, né, na entrevista coletiva foi perguntado e eu achei que o Giannis foi muito bem. Né? Ele falou de forma tranquila, né, mas deu um recado forte que achou desrespeitoso. Se liga no que ele falou. I believe like being humble in victory. That's how I am. Now there's can be a lot of people out there that are like, no, when you win the game, you gotta talk shit, and you know it's a green light for you to be disrespectful towards somebody else. I disagree. I've won the championship. They haven't. Okay, and that doesn't say anything. I'm not trying to minimize their effort. Losing a game, emotions run high. Having a fan, which at the moment I thought he was a fan, but then I realized he was Tyrese's son, which I love. Tyrese, I think he's a great competitor. He was his dad, sorry. Coming in the floor and showing me his son a towel with his face. This is what we do. This is what we effing do. This is the F we do. This, I feel like that's very, very disrespectful. But it's not respectful. I talked with him at the end, and I think we're in a good place. Bom, gente, me fala o que você achou aí do Giannis, também dessa fala. Muita coisa para acontecer lá em Milwaukee, tá? Eu particularmente gosto muito do Giannis, acho que ele ainda tem muita lenha para queimar, tem 30 anos só, e qualquer time que pegue o Giannis já na próxima temporada já vira aí um candidato a pelo menos brigar por playoff de forma direta e a depender do time já vira um candidato ao título. De novo, aproveita para se inscrever no canal, deixa seu like e dá aquela hypada nesse canal que vai ter cada vez mais vídeo de análise técnica e tática aqui no Papo DR.